aqui mais uma quinta-feira, juntinhos com esse programa aqui na Rádio Joia. Hoje, dia 4 de abril. Uma manhã que caiu um pé d'água danado aqui, viu? Foi difícil aqui chegar, mas estamos aqui juntos. Vocês já estão vendo aqui nossa convidada, que já apresento. Bom dia, Wagner, meu parceiro. Bom dia, Graça Sena. Bom dia, ouvinte do programa Maturidade no Áudio. O clima tá jóia. Bom dia, Coscoba. Nosso diretor da Joinha. Muito bom dia, moça. Tudo beleza? Tudo ótimo. Esse programa, mais uma vez, vai ser uma lição, não só para vocês ouvintes, como nós aqui que estamos no conversar aqui. Eu queria apresentar a todos vocês a nossa convidada, que é a doutora Tereza Rogério. Vocês viram que nosso programa hoje vai falar cuidando do coração. Coração é algo tão importante, né, para todos nós. O lado é físico, mas tem aquele lado afetivo também, com muito amor. Então, é um duplo cuidado. É um duplo cuidado. E eu queria ir nem à toa, depois a gente vai ver por quê, né? Quando a gente fala assim do amor, o coração tem esse símbolo, né? Faz essa simbologia. Então, eu queria apresentar a todos vocês nossa convidada aqui, especialista, doutora Tereza Rogério, que é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente do Departamento de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Bahia, e também professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Doutora Tereza, muito bem-vinda ao programa Maturidade. É uma honra contar com sua participação aqui. Bom dia, Graça. Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes. Agradeço o convite de estar nesse bate-papo. Espero que a gente contribua bastante durante a manhã de hoje para a consciência do cuidar do coração. Opa, que legal. Seja bem-vinda. A casa é sua. Mas antes mesmo, viu, Wagner, de a gente começar a entrevista, como é que nossos ouvintes canais de comunicação, vão poder se comunicar, interagir, mandar mensagem, perguntas? Então, vocês que estão aí pelo Face, Instagram, vocês já podem participar usando dos nossos canais das redes sociais. Você pode usar o aplicativo Rádio Joia no Google Play. Vocês também podem acessar o WhatsApp pelo número 71, que é o código da Bahia, 987947226, ou se preferir também pelo Facebook, colocando lá na busca Rádio Joia, você vai assistir o programa muito tranquilo. Se não tem tempo para assistir o programa, depois você pode entrar no YouTube e botar lá Programa Maturidade no Ar ou Maturidade no Ar e pode assistir todos os nossos programas que foram já transmitidos. E agora vai clicar no link lá e você vai assistir o programa ao vivo e a cores. Um beijo, não saia daí, o programa tá bom. Obrigadinho. Inclusive, para começar, doutora Tereza, busquei alguma informação que eu queria trazer aqui em relação a essa parte da cardiologia, do coração, das pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, estão nessa fase do amadurecimento. E aí eu busquei o seguinte: os idosos representam uma parcela expressiva dos pacientes que procuram atendimento cardiológico e suas características precisam ser bem conhecidas, principalmente porque os efeitos do envelhecimento sobre o aparelho cardiovascular alteram os conceitos de normalidade atribuídos à população mais jovem. O envelhecimento produz progressivas alterações cardíacas, estruturais e funcionais. Deste modo, torna-se importante para a prática clínica o conhecimento das peculiaridades das doenças cardiovasculares nos idosos. E aí vem a minha primeira questão. Realmente, cuidar do coração de uma pessoa idosa é diferente de cuidar do coração de um jovem? É uma boa pergunta. Na verdade, o paciente idoso, ele tem alterações próprias do envelhecimento. Eu costumo dizer, nessas alterações, quando vem esses resultados de exame com essas alterações, que fazem parte do envelhecimento, que são rugas do coração, mostrando que são do envelhecimento, mas não são doença. Ninguém diz que sofre de rugas no rosto, não é? Então, são alterações próprias. Você já tem enrijecimento das paredes vasculares, daí porque uma grande parte desses pacientes já são hipertensos. Você tem já uma aterosclerose difusa, que é o envelhecimento dessas artérias. Seria o que a gente chama de alterações fisiológicas, normais do processo? Alterações fisiológicas. O grande diferencial é que a linha entre o patológico, o fisiológico e o patológico é muito tênue. Algumas
algumas circunstâncias que normalmente não causariam em pacientes mais jovens uma insuficiência cardíaca, Sim. por exemplo, passam no idoso a agir como um grande estresse, como uma pneumonia, por exemplo, entendeu? E isso daí pode descompensar o coração, mesmo que ele tenha alterações que não sejam alterações próprias de uma insuficiência cardíaca do paciente mais jovem. Entendi. E é por isso que existe esse profissional não, mas a especialidade Especialidade cardiogeriatria, que é para justamente o profissional cardiologista, mas ter um foco, um entendimento melhor dessas alterações fisiológicas. Isso, o entendimento, até algum tempo atrás, se achava que não, que era a mesma coisa, o tratamento tinha que ser Sim. igual. Tem que ser específico. O que a gente passou a ver é que o envelhecimento não é homogêneo, você não tem todos os idosos envelhecendo de uma mesma forma. Da mesma forma, né? verdade. Existem idosos que são idosos que a gente chama de ter um envelhecimento bem sucedido, que são aqueles que são capazes, independentes, e tem aqueles que não são tão bem sucedidos, são aqueles institucionalizados, que estão acamados, que já foram acometidos por várias doenças que incapacitaram Sim, esses pacientes. Então, o trabalho da gente dentro da cardiogeriatria é fazer com que este idoso que eu estou tratando, e é este específico, é seu João, é dona Maria, é seu José, não são todos os Josés, Sim, claro. todas as Marias e todos os Antônios, entendeu? Porque cada um teve uma realidade também de Isso, vida, né? É você individualizar Claro. e daí tratar especificamente aquele paciente. Olha só, é importante a gente saber, até porque tem muita gente que não sabe a definição. O que é o coração? É um órgão? É um músculo? Me explica melhor isso, para que o ouvinte possa definir melhor que órgão é esse, né? Qual o papel dele? O coração é um órgão. É um órgão onde é formado principalmente por músculo, 90% dele é músculo. E por isso, algumas vezes, a gente vê, por exemplo, atletas que são mais voltados para exercício de força, de resistência, de musculação e pouca atividade aeróbica. Sim. Né? Esses pacientes fazem hipertrofia do músculo, eles aumentam o músculo cardíaco. Como quando você trabalha na musculação. Isso é bom, bíceps. aumentar o músculo? Então, Você não sai da normalidade para ir para uma anormalidade? Isso, eu sempre falo, Wagner, tudo demais é sobra. Excesso. Né? Excesso é excesso para qualquer coisa. Então, mesmo você querer ter uma atividade física em grande monta, Sim. você vai sobrecarregar Sim, com seu certeza. organismo. Você vai estressar seu organismo. Ele e todos os outros, né? Também, né? E todos os outros. Então, o que acontece? Se você faz uma atividade de musculação e não faz uma atividade aeróbica, você vai ter o crescimento do músculo cardíaco, Sim. mas você não vai ter as artérias chegando até Que alimentando toda essa parede que aumentou de músculo, entendeu? E aí você pode ter infartos, por exemplo. E tem uma divisão no coração, né? Tem. O coração é uma câmara, Sim. né, onde tem são formados de 4 câmaras. Uhum. Vamos formar de 4 câmaras. 2 átrios, que são superiores, e 2 ventrículos, que são Na parte inferior. Ah, que bom, tá vendo? Então acho Uma que deu pra gente aí muito da boa. estrutura Isso física é bom. desse coração. Mas eu queria ver dentro do que a senhora falou, doutora Tereza, em relação do coração, essas alterações fisiológicas, e fez a associação à questão das rugas, né? Cada um tem a sua própria do processo, mas não significa doença. Mas muitas vezes o idoso passa a ter um pouco mais de fragilidade para ser acometido de doenças, né? Existe algo que possa ser feito para uma prevenção de que venha a ter uma complicação cardíaca, uma arritmia, um provável infarto? Que tipo de coisa a pessoa idosa, que muitas vezes algumas pessoas já estão com a certa idade e dizem, não, eu não vou fazer mais isso. Às vezes pode ter orientação de alguma atividade, não, eu já estou velha, não vai me adiantar. Isso é um mito, isso é uma verdade. Podemos prevenir algo para manter essa qualidade de vida, esse envelhecimento saudável que a senhora mesmo colocou? Essa é uma boa pergunta, Graça. Mudança de hábito de vida, ela é bem-vinda em qualquer faixa etária. Sim. Se a gente puder fazer isso desde que a gente nasce, cedo, melhor. Mas existe benefício, sim, com relação à cessação de tabagismo, por exemplo. Que é um dos causadores, né? Que é um dos causadores de doença coronariana, de doença vascular periférica, entendeu? E de incapacidade
você controlar a pressão seguramente faz com que você tenha menos AVC. O sal, né, doutora? O sal também, você ter uma dieta, nós temos uma dieta muito rica. Com certeza. Muito rica Condimentada, em sódio. né? O condimento até Nem não faz tanto, tanto mal, mas o sal, o sim. sal. A gente costuma dizer que são as substâncias brancas, né? Os Sim, pós sim, brancos claro, que matam. que O matam. sal e o açúcar É verdade. estariam entre eles. Então, atividade física no idoso tem um pormenor muito interessante que, além de você melhorar a sua estabilidade, a sua capacidade física, evitando quedas, Sim. você ainda tem a socialização, que é um fator determinante para o envelhecimento saudável. E que nunca é tarde começar com uma atividade física, ainda que você esteja na maturidade, né? Porque você vai ter uma qualidade de vida melhor. E eu te digo mais, existe uma atividade física muito simples que tem um efeito fantástico, uma excelente atividade aeróbica, que é dançar, Pois é. entendeu? Então, associa o mundo pode lazer, dançar. a socialização E uma coisa que quase atividade. todos gostam de fazer, dançar. É quase unânime, né? Exatamente. É difícil uma pessoa não gostar de dançar, como não gostar da música. E também. esse dançar necessariamente não precisa ter o parceiro. Não. Dançar, se movimentar o corpo. Tá limpando a casa, ligou o som, tá lá dançando, ó, atividade vai aeróbica, dançar. desceu, subiu, não é? Você faz isso em casa? Olha, gente, deixa eu te falar uma coisa, eu andei pesquisando aqui, eu dei uma de Rei, né? Rei que adora uma pesquisa do programa Antes de Ponta você da falar, Língua, um abraço pra você. Antes de você falar a sua pesquisa, nós estamos também no Facebook. Opa, que delícia. Ok. Então, Facebook, sejam prazer. bem-vindos ao nosso programa, né, Abraços Gal? facebookianos aí, Estamos seguidores. aqui com a doutora Tereza. Tereza Rogério, cardiologista. Isso. Olha só, tem aqui alguma estatística que fala assim, segundo a OMS, para quem não sabe, a Organização Mundial de Saúde, a doença cardiovasculares estão entre os males que mais matam no mundo. Há cerca de 30 a 40% dessas mortes poderiam ser evitadas apenas com mudanças de hábito, foi quem estava falando aqui. Uma outra coisa é a hipertensão afeta cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Veja que é um problema mundial. Né? Considerada silenciosa por não ter sintomas, é também importante fator de risco para outras doenças como o infarto, por exemplo. Por quê, doutora? A hipertensão seria uma pressão elevada dentro dos vasos, da parede dos vasos, certo? Eu costumo falar com meus pacientes que a pressão externa também eleva a pressão interna. A pressão externa que a gente fala aí, no caso, é o estresse do dia a dia, certo? E quando você estressa, você libera algumas substâncias, Sim. certo? Que fazem com que haja uma vasoconstricção, uma contração das artérias. E essa contração das artérias associada à liberação de algumas substâncias que são inibidores de radicais livres, eles vão fazer com que a circulação que chega, a oxigenação que chega através do sangue até a parede muscular do coração, que seja deficiente. Entendi. Então, à medida que você faz uma pressão, você tem uma pressão aumentada, essa pressão aumentada vai fazer com que a pressão está aumentada nos vasos e em todos os vasos, não é somente no vaso do braço que a gente está medindo a pressão. Então, são os vasos cerebrais, os vasos renais. Isso significa que o fluxo de sangue que chega para esses órgãos, que são órgãos principais, vai se fazer de uma forma mais lenta, de uma forma mais eficiente e vai fazer com que algumas isquemias aconteçam. Então, se tem isquemia cerebral, você tem o derrame, né? O AVC. A depender da incidência. Isso antecede ao infarto, a isquemia, o derrame? Ou a proporção é a mesma? Não, na verdade, essa isquemia já é uma consequência disso. disso daí. Entendi. Da falta de então a questão circulatória é uma grande importância também nesse processo do trabalho do coração, né? Quem tem problema de circulação, então, porque é um problema. Bombeia, né? Que bombeia. Muito e interessante o que isso. Você lembra que eu falei que o coração era músculo? Sim. As artérias estão pós-coração. Sim. Se elas estão hipertensas, elas estão muito tensas, o coração vai ter que trabalhar mais dobrado para conseguir romper
essa resistência e botar o sangue pra frente. Se músculo trabalha mais, o que é que a gente tem? Hipertrofia de músculo. Tá Então bom. o músculo começa a aumentar. É o que o povo faz na academia, né? Exatamente. Agora, buscando Muito interessante essa isso, informação, muito né, que é interessante. interessante, da hipertensão. Aí, para saber se é hipertenso ou não, existe esse instrumento que é a aferição da pressão. Sim. Né? Para isso, eu queria até saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, em que sentido. As pessoas hoje, todo mundo quer acompanhar, quer aferir pressão, as pessoas têm esse aparelho digital em casa. Aí eu queria saber se é válido, é importante que a pessoa tenha esse aparelho representa a forma, né, que sai ali, a realidade daquela pressão, porque às vezes está muito agitado, fez uma alimentação forçada, afere a pressão, isso dá alteração. E o que esse resultado pode imprimir no emocional dessa pessoa? Porque a pessoa está em casa, vai no aparelhinho, dá lá 15 por 9. E aí isso pode piorar o processo. É válido que eles tomem, é válido apenas que procurem um profissional da área de saúde, no posto para aferir a pressão. E o que fazer caso essa pressão esteja elevada? Nós estamos na época da tecnologia. Sim. E a gente não pode de jeito nenhum abrir mão dessa tecnologia. E esses tensiômetros digitais vieram realmente para adicionar o cuidado e não atrapalhar. Tá. O problema, como toda máquina, é quem manuseia esses aparelhos. Então, o que é que eu recomendo? É bom ter um aparelho de pressão em casa? Sim, é. Para quê? Para se você sentir alguma coisa, você medir a pressão, porque os mesmos sintomas de pressão alta são de pressão baixa. Tá. Então, você tendo o aparelho em casa, você mede a pressão e medindo a pressão, você vai saber se a sua pressão está alta ou sua pressão está baixa. Como eu falei antes, tudo demais Excesso. é excesso. Se você tá sobrando, se você tá toda hora medindo a pressão, Vira uma mania. e vai estressar. Tá. É E isso você que eu ia fazer a cada pergunta vez agora. vai ter uma pressão mais alta porque você tá estressado. Fora isso, existem outras coisas que também alteram a pressão. Por exemplo, se você mede a pressão antes da alimentação, ela normalmente dá mais baixa do que depois da alimentação. Existe o processo de digestão. Se você está com a bexiga cheia, ela normalmente dá mais alta do que com a bexiga vazia. Né? Tá. Então, é importante. Se fez o esforço físico maior também. O esforço físico vai aumentar. Então, a gente recomenda o quê? Fica 5 minutos paradinho, calmo, mede a pressão. Normalmente a gente pede para não medir uma vez só, medir 2 a 3 vezes no intervalo de 2 a 3 minutos. Sim. Porque literalmente a primeira pressão sempre dá mais alta. Agora, engraçado isso, Entendeu? porque algumas idosas que viajam comigo, algumas já possuem o aparelho digital. E muitas, às vezes, não têm um controle emocional. Então, isso é muito importante, porque ela bota lá o aparelho, ela isso que não eu tá... foi bem oportuno. Não só pode ter alguma coisa, mas saber a informação, mas importante, o que fazer com ela. Não, e saber desse detalhe que foi muito bem colocado pela doutora aqui, que você precisa estar tranquilo para poder medir, porque você está agitada, até porque você está passando mal, vamos dizer, né? Você chegou agitada porque subiu as escadas, né? Fez uma alimentação pesada, porque o idoso come, viu, gente? Fez a alimentação pesada, então tudo isso vai ter impacto. Eu mesmo não sabia desse detalhe da bexiga, né? Quando está cheia da alimentação. E ainda continuando, né, com a resposta da doutora Tereza, quando a senhora fala assim, existe alguns sinais, algumas situações que faz com que você vá e veja outra pessoa. Que sinais seriam esses? O que é que a pessoa estando em casa diz assim, não, eu vou aferir minha pressão. Eu tô sentindo o quê? Tô sentindo dor na nuca? Isso que as pessoas, senso comum fala. O que é que ele poderia estar sentindo para dizer, não, eu vou aferir minha pressão. Sim. Ou se eu não tenho, eu vou buscar lugar, ou se eu tenho, eu vou lá aferir. É aquele paciente que sente uma dor de cabeça, que está se sentindo Tonto. mais tonto, entendeu? Assim, fraco, sabe? Isso pode ser sinal de pressão baixa. E outra coisa, eu vi quando você estava falando dos aparelhos das suas minhas clientes, pegou no pulso. Isso. A gente recomenda, e principalmente para o paciente idoso, que não use o tensiômetro de pulso. O tensiômetro de braço digital, ele é melhor, ele é mais fidedigno. Então tem dois, um de pulso e um de braço? Tem o de braço. De braço então o de braço é mais recomendável? É mais recomendável. Por quê? Por conta daquilo que nós falamos, do enrijecimento arterial.
como é o enrijecimento arterial, o pulso às vezes fica fraco e não dá fidedignidade na pressão. Entendi. Ótimo. Entendeu? Muitas das pacientes idosos têm arritmias, um tipo de arritmia que pode influenciar também dando uma falsa pressão, certo? Entendi. E outra recomendação que a gente sempre dá é que nós estamos num mundo de consumo, Sim. é que ao ir comprar esse tensiômetro, verificar se tem um selo Do Inmetro. da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Certo, Importantíssimo. Porque quer dizer que foram validados. É o selo de quê? Repete, por favor, para que nosso selo- ouvinte possa O saber. selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem alguma sigla? Normalmente é um coraçãozinho e tem escrito Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então tá, ótimo. Ou Então, com Dicas então, importantes. isso é muito bom saber, porque eu levo o meu tensiômetro quando eu viajo, né? Mas eu acho que fazer a aquisição desse tensiômetro digital para o braço é melhor do que o do do pulso. pulso. E eu posso tê-lo, esse aí, melhor do que Melhor, melhor. o convencional O mesmo, né? O convencional pode ser usado tranquilamente. Entendeu? Desde que ele tem que ser calibrado periodicamente, né? Então, gente, importante, hein? Toda vez que for fazer aquisição de um equipamento, um tensiômetro, seja de pulso, seja de braço, tem que estar lá a marquinha, né, da aferição pelo Inmetro, que é o órgão que faz os testes, Isso. e também da Associação de Cardiologia, Sociedade que é representada, a Sociedade Brasileira, que é representada pelo um coração. Então fica muito mais fácil. E os tradicionais, as pessoas têm que estar também preparadas para poder utilizar. Tem que ter uma sensibilidade. Sensibilidade no porque ouvido. depende da audição. escuta, né? Para poder ver de onde A começa. desvantagem desses aparelhos convencionais é que a própria pessoa não pode medir. Isso. Então precisa de uma exatamente. outra pessoa. Exatamente. De outra pessoa treinada. Porque o idoso está sozinho, então como ele já tem um problema, ele já tem E o fica mais digital. fácil. Fica Às mais vezes tem a fácil. questão da dificuldade auditiva, às vezes não tem a percepção de quando começa realmente, quando termina a percepção para medir. Com relação à hipertensão, tem uma coisa também interessante, principalmente no idoso. O idoso faz muito uma coisa que a gente chama de hipotensão postural. Que ele está deitado ou está sentado, ele levanta. Quando ele levanta, às vezes muito rápido, a pressão baixa. Ou às vezes até sob efeito de algumas medicações. Medicação, Então a Pede gente reflexo. recomenda que ao medir a pressão do idoso, se meça a pressão nele deitado, ele sentado e ele em pé. As três Porque coisas? As três coisas, justamente para ver se está havendo uma diminuição da pressão nessas três posições. Que bom, Perfeito, eu não sabia isso disso, é- sentado. E em relação aos valores, né, da pressão, que a gente chama da mínima, né, a máxima, enfim. Antigamente as pessoas diziam, não sei se é verdade ou não que eu vou falar agora, dentro de critérios científicos, as pessoas diziam se um idoso apresentasse 14, 15, por 8, por 9, que não é normal porque é da idade. E eu tenho lido recentemente que não, que o idoso tem que estar dentro daquele padrão, a só confirma também se que é aquela na faixa dos 12, por 8, por 7. Tá. Então, é verdade de que, ou é mito de que o idoso, por ser idoso e tem 14, 15, é normal, ou precisa dar atenção a isso, né? E quando é que realmente pode ser considerado hipertenso? Porque o que eu percebo até pela a fala da senhora é que pode ter momentos de estresse pontuais que causam uma elevação da pressão, mas que isso não vai caracterizar que ele seja um hipertenso. Isso, quando é que começa a caracterizar que aquela pessoa é hipertensa que precisaria de medicação de uso É contínuo? até bom dizer o que é o mínimo e o que é o máximo no normal, né? Para que a gente possa ter isso bem claro. Quais são esses padrões de normalidade, digamos assim? Então, E o que é que deve ser feito? Porque às vezes a pessoa não sabe, ela tem baixa pressão, ela tem alta, dou sal, dou açúcar, dou isso, dou aquilo. Isso é importante. Então, essa é uma pergunta muito interessante. E eu confesso para vocês que isso faz parte de discussões em todos os congressos médicos. Tá vendo? Os congressos de cardiogeriatria, toda hora nós estamos Batendo na mesma tecla. Provavelmente agora, nesse mês de abril, o início de maio, vai estar saindo as terceiras diretrizes brasileiras de cardiologia, entendeu? Que são as únicas do mundo, as brasileiras de cardiogeriatria. Bom. E o que a gente tem visto é aquilo que eu falei no início do programa. E nós temos que individualizar. Quem é o paciente que eu estou tratando, né? Esse meu vovozinho, minha vovozinha que eu estou tratando é capaz, é independente, está em cima de uma cama. Sim. Que expectativa de vida, que Ele patologias ele tem, que expectativa de vida ele tem, né? Então, a individualização
tem que ser Tem que realmente ser feita. De um modo geral, e isso as diretrizes vão trazer também, e é o que a gente tem de consenso, é que a pressão em pacientes idosos deve estar abaixo de 140 por 90. Isso quer dizer que seria Quanto? Mínimo? 130, 135, 80, Isso é a 85. mínima. Não, 130, ela tá falando a 135, máxima. A máxima, sim. 130, E a mínima 80, Ah, 85. sim, 80. 80, nessa 85 faixa, e a certo? máxima 135. Mas pressão, como você viu, se está com a bexiga cheia, aumenta essa bexiga vazia. Se fez uma refeição. Fez refeição. Ou seja, não é uma coisa fixa. Você não tem lá medida 12 por 8. Quem te disser que meça a pressão todas as vezes dá 12 por 8, tem alguma coisa errada. Ela vai variar. Ela vai variar. Se a frequência cardíaca variar. Entendi. Se houve um esforço. Se houve um esforço. Então ela é variável. Puxa, que bacana. Entendeu? E o que a gente tem? Historicamente, se a gente tem 3 medidas de consultório com a pressão maior do que esses níveis que Sim. eu falei, a gente considera como hipertensão. Mas como existe a alteração dos vasos, o enrijecimento dos vasos, que Sim. também altera a pressão, nós precisamos ver averiguar se esses pacientes têm o que a gente chama de acometimento dos órgãos-alvos. Uhum. Quais são os órgãos-alvos? Se tem já algum acometimento cerebral, se no eletrocardiograma tem alguma alteração, se no ecocardiograma tem aquela hipertrofia que eu falei antes, Sim. que vai me sinalizar de que o coração está sobrecarregado. Sim. Então, é um dos sinais, entendeu? Da hipertensão. Muito bom. Antes mesmo de falar aqui alguns recadinhos, eu gostaria que você dissesse pra gente, porque muita gente fica equivocado na hora que a pessoa tá passando mal. O que é que dá na hora? Para quem tem uma pressão alta, para quem tem uma pressão baixa. Muita gente sabe, mas muitas também não sabem como lidar. Então, no caso da pressão baixa? Então, em se tratando de idoso, Sim, de idoso. principalmente, o idoso, ele infarta e ele tem uma série de acometimentos atípicos, com apresentações atípicas. Certo. Então, por exemplo, uma baixa de pressão pode ser desde uma pneumonia Sim. até um infarto, um Uhum. AVC. Então, a recomendação que a gente dá é que chame um serviço de emergência, certo? Um serviço móvel tipo Sim. a SAMU, Sim. ou leve a uma emergência, ou entre em contato com o médico Sim. assistente, Ele poder que já orientar. conhece, para poder orientar, porque já conhecendo o paciente, se o paciente teve há pouco tempo no hospital ou no consultório, se ele modificou medicação recentemente, ele vai poder dar Mais uma uma melhor vez, a orientação. individualidade, né? Porque se você for Individualidade. dar alguma coisa, bote um pouquinho de sal, bote um pouquinho de... Isso Isso. também pode ter uma interferência, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é A gente tem que ter exatamente muito acionar cuidado. a emergência. Orientar, Orientar. que procure Tá, o o profissional Isso da, é muito da bom. área. Até porque Olha- ninguém pode estar medicando, nem Exatamente, dando. Porque acontece muito. Nós, aqui, brasileiros, somos assim. é essa coisa do que eu Auto- tomo, o vizinho toma, é bom. Né? Então, assim, eu já... Né, a gente trabalha com esse público, já cansei de ver pessoas assim, minha pressão tá... Não, toma aqui, porque eu tomo, meu médico passou e eu tomo. É ótimo. Só E aí vai organismo dar. diferente, Mas né? tem aquela questão da individualidade, né? Do Exatamente. organismo como algo individual do processo do envelhecimento e as reações adversas, que são muitas. Mas antes de continuar, tem vários recadinhos aqui Eu queria... no YouTube. Tem um aqui, eu vou deixar você para falar do YouTube, tem um que veio de Portugal para você. Nossa. Lá a Joana mandou lembranças e deseja sucesso sempre e que você continue cuidando dos seus pacientes idosos com muita competência, bom senso, carinho e amor. Um beijo de Joana para você. Joana é geriatra Exatamente. e aqui coordena a pós em gerontologia De da gerontologia da Católica. E eu tenho aqui também, um amor de pessoa, até em Portugal beijo, agora, Joana. sucesso, né? E também tem aqui até o condomínio Caliandra, tá participando do programa também. Isso é muito legal. Vai lá, Gal. E aqui no YouTube estamos com várias manifestações. Nancy Henriques, estou assistindo, muito bom, palmas. Canal de Laura Online, gosto muito desse programa. Parabéns pela qualidade dos conteúdos e imagem. Super Júnior, muito bem. Magno Lavínia, Licadinho, show de bola, excelente programa. Um abraço. Um abraço, Magno. Jerusa Lima, assistindo vocês. Maria José, ótimos esclarecimentos. A maturidade agradece. É tão gratificante, né? Quando a gente vê realmente que o objetivo do programa está sendo Esse aí, atingido. orientar. De orientar. Tem mais aí, Gal? Eu Nós tenho temos aqui dando também. Aqui o ok.
Jerusa Lima diz assim: esses aparelhos digitais que vendem em farmácia precisa aferir? Não sei se ela quer dizer que precisa balancear, Já são ou precisa aferidos? fazer uma... De um modo geral, eles vêm aferidos, mas eles precisam ser aferidos periodicamente. Ah, então tá bom. Olha, eu tenho aqui também Rosiane. Bom dia para você, a nossa patrocinadora da Audivida, aparelhos auditivos. Gostaria de parabenizar a escolha do tema e gostaria de perguntar à doutora Tereza se há relação da alteração de pressão arterial com a presença de zumbido. Alteração de pressão arterial, ela corrige com presença de zumbido. Porque ela é da área, ela é fonoaudióloga, É. então Então existe alguma relação? Existe sim. Existem alguns pacientes que falam não só em zumbido no ouvido, como escotomas, que são pontos de luz, como se fossem moscas voando também, que falam a favor de hipertensão. Mas, como eu falei antes, que nós envelhecemos por dentro também, nossos órgãos se envelhecem também por dentro, não é diferente com o ouvido, Sim. com o olho. É sempre importante fazer uma avaliação, né, com o profissional, para ver se já não está havendo perda Sim. auditiva e o zumbido Já é está sendo proveniente. dessa perda auditiva. Tá bom, Lígia Magalhães também está mandando um abraço pro programa Maturidade no Ar. Obrigado pela participação. E vamos lá. E é muito bom essa interação. Dentro dessa questão cardíaca, cardiológica, a gente vê muito a questão que se fala das arritmias. Né? O que caracteriza uma arritmia? Que consequências ela pode ter até para tornar essa pessoa ou esse idoso com limitações, inclusive físicas, para desenvolver sua atividade de vida diária? Existe essa possibilidade? Olha, arritmias, de um modo geral, significam o coração fora do ritmo, né? O ritmo normal do coração seria o tum-tá, 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 né? E aí a arritmia é ou um tum-tá totalmente desnorteado, tipo tum-tá-tá-tá-tá-tá, né? Ou então um tum-tá-tá, tum-tá-tá, que é um batimento extra. Mas é uma coisa grave? E no paciente idoso, normalmente a gente trata se o paciente é sintomático, certo? E normalmente a gente pede uma avaliação com exame de 24 horas de gravação do ritmo cardíaco, que é o Holter, para avaliar a frequência. Porque várias pessoas têm arritmia desde a infância, desde que nasceram, e são arritmias chamadas benignas. No idoso, existe uma arritmia que é muito frequente. Cerca de 10% dos idosos têm acima de 80 anos, em torno de 20%, que é a fibrilação atrial. De um modo geral, quando o idoso diz que tem arritmia, esta fibrilação atrial. E isso é um batimento desordenado do coração, ele fica totalmente sem ritmo, né? E esse batimento desordenado faz com que o sangue dentro do coração embole e forme coágulos. Quando ele contrai para botar o sangue para fora, ele manda o coágulo também para... Vai tudo junto. Vai para a periferia. E aí pode dar trombose venosa, pode dar AVC, entendeu? Que é o derrame. E a gente sabe que hoje o derrame é uma das principais causas de incapacitação, né? E de perda de qualidade de vida desses pacientes. Sim. Então, é importante a gente dar o diagnóstico desta arritmia em particular, porque esses pacientes podem precisar de anticoagulação, usar remédio para afinar o sangue e não deixar coagular, para evitar... Por isso que a maioria das pessoas cardiopatas tomam AS? Tem alguma coisa a ver? Não. Não tem essa história de tomar AS para quem... Diz que é passar para afinar o sangue, pra afinar né? o sangue, é um dito popular. É verdade. O AS é um antiagregante plaquetário. Sim. É diferente do que nós falamos que é um anticoagulante. Sim, claro. Certo? Ele, sendo antiagregante plaquetário, age dentro da agregação plaquetária, fazendo com que as hemácias elas não se aglutinem. Ah, entendi. Entendeu? Então o sangue realmente fica mais fino. Entendi. Né? E eu estava até reparando também, eu estava lendo alguma coisa sobre essa coisa do coração e falando da higiene bucal, que ela repercute exatamente, quando não bem feita, na questão da arritmia. Né? Porque ela cria bactérias e isso prolifera nas veias que levam para as artérias e aí leva para o coração. Isso é verdade? A higiene bucal é fundamental no paciente idoso. Se é fundamental em todos nós mais jovens, no idoso é fundamental. Não só por conta dele ficar mais susceptível, principalmente a uma infecção do coração chamada endocardite infecciosa, que aí pode provocar essas arritmias também,
certo? Mas principalmente também por uma coisa simples. Se você não tem uma boa dentição, se você não está com a prótese muito bem colocada, Encaixada, aciada. você vai passar a não se alimentar bem, né? Gente. E não se alimentando bem, você vai fragilizar. Ou seja, é um efeito dominó. O efeito dominó. Aí a gente vê como o nosso organismo é Gente, perfeito, como né? é perfeito, né? Uma coisa depende da perfeito. outra e por isso que a gente tem que cuidar do todo, Exatamente. né? É muito interessante. Ou, na verdade, o carro não vai pro check-up, você tem que ir pro check-up, fazer uma geral. Né? Mas é verdade, Verdade. né? Porque você vê, essa higiene bucal, eu acho que poucas pessoas sabem que isso tem uma repercussão negativa no coração. Tem. Né? E o que eu acho importante, e essa visão que a doutora Tereza traz aqui também, é que o cuidar da pessoa, que antes a gente tinha muito cuidado voltado apenas para a figura do profissional médico, do cuidado físico, né? Que estaria representando a pessoa ter saúde. Né? Mas como a senhora me traz, ter saúde não significa apenas estar bem clinicamente, mas envolve tantas outras coisas, como a senhora mesmo citou a questão da necessidade de uma alimentação, de uma atividade física, de uma socialização, tudo isso é importante. E vocês, no caso, a senhora, como profissional da área de saúde, como uma cardiologista especialista também nesse olhar do envelhecimento, como é que lida a nível do atendimento? São feitos encaminhamentos para os profissionais, gerencia aquele olhar mais completo mesmo da pessoa idosa, e para isso talvez a necessidade de a gente ter hoje os gerontólogos, que são aqueles profissionais não médicos, mas se especializam também nessa área, para dar esse olhar diferenciado e essa assistência? O tratamento do idoso realmente é um tratamento multidisciplinar. Existe um instrumento que a gente usa chamada AGA, Avaliação Geriátrica Ampla, que são algumas escalas, desde avaliação de capacidade, independência, até avaliação nutricional, uma avaliação nutricional mínima, avaliação com escalas de depressão. E a gente tem uma ideia exata de como é o paciente. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente se apodera do paciente, né? Sabe exatamente aquele senhor, aquela senhora, como é que é ele e aonde que a gente pode ir com nossas metas de controle de pressão, de glicemia, o que é que a gente precisa dizer mais para ele, tem que fazer outros tipos de acompanhamento e interferência. Acho que a atividade física é fundamental. Eu ia falar isso aqui agora, junto com os alimentos, né? Antioxidantes. Uma boa alimentação e atividade física, eu acho que aí já é meio caminho andado. Meio caminho andado. Nós temos um grande problema no nosso país que não está preparado para o envelhecimento. E, além das aposentadorias serem muito baixas, na grande maioria da nossa população, o acesso ao profissional, essa multidisciplinaridade também é muito restrita a determinados grupos. É verdade. Né? Embora alguns que poderia ser, inclusive, de estejam... ordem pública, porque, veja bem, a gente falou até outro dia aqui com um professor de educação física, um personal, hoje nós temos nas praças os equipamentos para atividade física, mas nós não temos o profissional para orientar, porque ali são dois problemas, a questão de como trabalhar os equipamentos para não dar nenhum problema físico, mas também evitando isso, porque se você for pensar bem, isso evita com que tenha maior número de pessoas nos hospitais, na rede pública, né? É uma questão de lógica, não é verdade? Isso. E tem que ser um profissional acostumado com a terceira idade, para saber que tem que fazer o movimento aeróbico, tem que fazer o movimento de resistência, o treinamento de força também. E de um olhar individualizado, né? Um olhar individualizado, completamente. Quando a gente fala da questão da assistência, e aí trouxe assim, as velhices são múltiplas, né? Eu acho que a definição que hoje traz, por uma questão legal, define-se cronologicamente no Brasil 60 anos. Mas essa definição cronológica é que menos representa a velhice. Né? Porque as velhices são tantos outros fatores que são várias as velhices. E eu pergunto, essas velhices mais desprovidas economicamente, culturalmente, como tem hoje, se existe essa política de saúde? Um idoso hipertenso que precisa tomar medicação de alto custo e que não tem acesso a determinados serviços, onde ele pode buscar? Existem serviços públicos, existe a dispensação por parte do governo, que é um direito dessas medicações de uso contínuo, porque a gente fica imaginando aquelas pessoas que necessitam e que não têm realmente condição de comprar essa medicação. O governo está fazendo o seu papel nesse sentido?
Saia justa. Saia justa. Existe a política, mas aí ela ainda está muito tênue, sabe? Ainda precisa, as pessoas ainda precisam... No papel já tem. No papel já tem, mas as pessoas precisam, principalmente nossos governantes, precisam ver que todos nós vamos envelhecer e que à medida que a gente está dando uma importância maior ao envelhecimento hoje, nós estamos preparando o nosso envelhecimento com certeza. também, né? Então, já existem algumas coisas, mas eu te digo que ainda é muito tímido para o que deveria ser, para o outro olhar, um olhar mais amplo para esse paciente. A nossa medicina também, ainda hoje, é uma medicina muito voltada para o curar, ou seja, para a doença. A gente está muito voltado para a doença e pouco para a prevenção. Se a gente trabalha com a prevenção, a gente muda a cultura. Muda. E você Muda o vai cenário. Muda o cenário e vai mudar os próximos É verdade. idosos também. O próprio idoso também, ele às vezes insiste, né? Persiste em fazer algo que não é correto. Quando na verdade ele tem que tomar ação contrária. E aí vem a questão da autonegligência, né? Exatamente. Mas tem um recadinho aqui, mas tem um direcionado aqui. A Soraya Fonseca diz: minha querida amiga e médica, parabéns pelos esclarecimentos e continue com esse sucesso. Beijo, Tá vendo aqui? Soraya. Gostoso? O Multimídia Nagô. Parabéns, Wagner, pelo ótimo programa. Opa, um abraço para você, Daniel Nagô. Apresentador sempre nos trazendo fantásticos esclarecimentos. Opa, que delícia. obrigado, meu amigo. Maria José Zezé Pinheiro, a gente acha que sabe muita coisa, mas sabe muito pouco. Ótimos esclarecimentos. Obrigada, é esse o papel. Que bom, né? Nancy Henriques, obrigada pela preocupação com esse programa. Tem com as pessoas idosas, dando dicas muito importantes. O programa hoje, nota 10. Não, mas tá mesmo. Muita coisa esclarecedora, né, Gal? Tá muito bacana. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, porque eu convivo com um idoso e eu tenho alguns idosos que usam o marca-passo. Né? Eu queria que você colocasse para mim qual é o cuidado que a gente deve ter com pessoas que usam marca-passo ou até mesmo a pessoa que faz o uso desse aparelho, né? E por que usa. Eu queria um esclarecimento melhor sobre isso aí, até para vocês que estão assistindo aí. Eu acho que a pergunta caiu bem agora. Caiu muito bem, eu ia falar sobre ele. Foi? Então adivinhei, telepatia. Quando você me perguntou sobre arritmias. Isso. Porque uma das coisas que acontece é que o coração envelhece. Sim. E o marca-passo natural que nós temos, chamado nó sinusal, ele envelhece também. E perde. Como é que chama? Nó sinusal. Nó sinusal. Ok. Esse marca-passo natural, ele vai perdendo as célulazinhas dele. Sim. E vai deixando de fazer a atividade. E alguns pacientes têm arritmia e têm tontura, aquilo que a gente está linkando tudo, por conta do batimento cardíaco que vai ficando mais lento, a atividade cardíaca, podendo vir a ter bloqueios. A parte elétrica, a gente está falando da parte elétrica. Sim. Bloqueia a parte elétrica, dá um curto-circuito. Entendi. E não passa o estímulo para o batimento. Entendeu? E o paciente pode vir a parar. Então faz sentido. Então, nesses casos, é importante a gente ter avaliação, porque esse é um dos casos que a gente coloca o marca-passo. São aqueles pacientes que têm bloqueios atrioventriculares totais. Existe alguma contraindicação, tipo assim, você rejeitar esse aparelho? O organismo é muito difícil? Muito difícil. E ele precisa ser trocado também, a cada quanto tempo? É uma bateria, né? Antes do marca-passo, era que nem aqueles computadores, aqueles CPUs antigos que botava do lado do paciente, ele praticamente não podia fazer nada. Hoje a gente está com quase chips, né? São marca-passos pequenos, onde você tem um gerador e tem o eletrodo, que é um cabinho, tipo um cabinho de uma cordinha de violão. Sim, eu sei. Bem fininha. Bem fininha, que vai e se acopla, ela ancora nas câmaras cardíacas. Para poder provocar esse elétrico. Isso é colocado por um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico. Normalmente é um cardiologista especialista em arritmia que coloca. Ou tem alguns casos de cirurgião cardíaco que podem colocar também. Esse é o marca-passo definitivo. Tá. O marca-passo provisório. Porque até você receber o definitivo, você tem um provisório que a gente, em situações de emergência, passa. Porque você não sabe se aquele bloqueio é total, é causado por alguma medicação. Entendi. Alguma coisa assim. Então esse daí, todos os médicos trabalham em emergências. E qual o tempo de vida desse aparelho? 4 anos? Não, normalmente 10 anos. 10 anos. E hoje nós já temos aparelhos que leem
A cada 6 meses o paciente é recomendado aí fazer a avaliação. Isso também é disponível. E tem que ter cuidado, porque ele fica um pouco aqui no lado esquerdo, direito. Agora eu já vi também do lado direito, a impressão minha. Qualquer lado. Qualquer lado, não tem pouco um lado importa. específico, não tem que ser daquele lado. Não. Mas tem que ter algum cuidado. Por exemplo, eu tenho paciente, ó. Eu tenho clientes que eles não passam no raio-x do aeroporto, por exemplo. É um cuidado que tem que ter. Você concorda comigo? Sim. Por quê? Raio-x, o exame de ressonância, é tudo atividade eletromagnética. Qual o risco que a pessoa corre? Você pode desprogramar o marca-passo. Porque é uma coisa elétrica, né? Programada. Isso. Tudo que descarrega. E tem interferência Tá. externa. É a questão do celular, de ficar próximo. Então, olha, gente, isso é informação muito importante. Vocês que viajam constantemente, estão nos aeroportos e passam pelo raio-x, aquilo ali você tem que avisar antes a autoridade local e dizer que você tem um marca-passo, apresentar uma carteirinha. Inclusive, é isso que eu ia dizer, eles são portadores de uma carteirinha, não é isso, doutor? Né? Porque isso pode causar alguma alteração nesse aparelho e, consequentemente, vai alterar o seu bem-estar. Então, tá viajando, tá passando por algum raio-x, vai fazer algum exame específico que precise de alguma... Você tem que avisar que você é portador do Não do tenha marca-passo. preconceito em relação a isso, que eu conheço algumas pessoas que têm preconceito em dizer que tem Mas tem. marca-passo. Graças a você né? tocou no assunto importante, Né? porque E tem alguns que chegam pra mim e falam assim... Confidencial. Wagner, olha, não fala pra ninguém que eu tô marca-passo, não. Viu? Deixa eu por último. Aí eu tenho que deixar ela por último pra depois passar. E aí a gente tem que respeitar. Né? Eu acho que aí vai muito também. Aí a vaidade. Aí a aceitação da sua situação de idoso. O paciente que tem marca-passo, ele pode fazer tudo. Ele não tem uma contraindicação. Não tem. Tem essas contraindicações específicas, entendeu? Mas ele pode fazer tudo. Assim como o paciente hipertenso pode fazer tudo. Como o paciente coronariopata pode fazer tudo. Sim. O que a gente pede é que todos nós temos um limite. Que respeite o seu próprio limite. Que não desafie o seu limite. Sim, É claro. interessante esse ponto das pessoas, a senhora falou em aceitar. Eu sempre digo quando as pessoas, né, vou fazer uma palestra, alguma coisa assim, o que é que faz a pessoa ter um envelhecimento saudável, bem-sucedido? Eu digo, em primeiro lugar, aceitar que está envelhecendo. Porque se a gente nega o nosso processo de envelhecimento, ele se frustra, porque, como a gente, né, vem falando sempre, a velhice não é doença, mas traz essas limitações normais do processo, essas diminuições, às vezes cognitivas, físicas, e se a gente não aceita, a gente vai querer aos 70 fazer o mesmo que fazia aos 20. E nosso corpo talvez já não permite, mas isso não significa que a gente adoeceu, que a gente está inválido, a gente pode continuar fazendo tudo, como você fala, respeitando os nossos limites. E não se morre por velhice, se morre por patologia. É bom deixar isso bem claro, porque o pessoal que chega na velhice vai morrer. Não, se morre de patologia. Na verdade, quando se fala, morrer pelo um ciclo normal da vida, mas que a morte não é inerente à pessoa idosa. Os jovens estão morrendo mais do que os morre idosos. sem qualquer... Olha, gente, estamos chegando aqui quase no final, mas eu queria fazer uma pergunta para você, que é exatamente dicas básicas para cuidar melhor do coração. Isso é importante. Olha, gente, ouça o que a doutora vai falar e a partir de agora já fez a feijoada nunca em casa. Nunca é tarde, nunca já é tarde. fez a feijoada em casa. Então, depois do almoço, vamos. Quais são as dicas? Porque baiano gosta de uma comida pesada, né? E a feijoada aquela com tocinho. Claro, a gente tem a herança toda africana, é isso? Chama comida baiana, mas é comida africana. A nossa essência está na África, junto com os indígenas, e aí vai, né? Os escravos, e daí esse vatapá, esse mocotó, que é delicioso. Vamos lá. Dicas básicas para cuidar melhor do seu coração. Bem, para você cuidar melhor do seu coração, você deveria ter hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, com pouca gordura, com pouco açúcar, com pouco sal, mas bastante tempero, porque as pessoas às vezes se esquecem que para não dizer que vai ficar comida de soça, não. Sem Tem graça. que dar o gosto. Bastante tempero, a salsa, a cebolinha, a sálvia, a manjerona, manjericão e por aí porque vai. tem um problema da palativa, o idoso vai perdendo, Vai então perdendo, toca ali sal lá, porque tá isso. sem sal a comida, né? Tem esse processo. Isso. Fazer uma atividade física mais adequada para você. Não gosta de dançar? Faz um tai chi, um tai chi chuan. Não precisa você ir para uma academia, você pode fazer um pilates, pode fazer uma caminhada. A dança. Pode levar o cachorro para fazer a com necessidade certeza. de manhã e de noite, que é uma atividade Não pegar o física elevador, também. subir um lance de escada. Isso. Né? Se fuma, parar de fumar. Ontem, não é nem hoje, Claro. já ter parado de fumar. O álcool também?
O álcool a gente nunca recomenda você beber álcool, o médico não tá para recomendar, mas se você bebe, que você prefira um vinho a um destilado, né? Ótimo. Uma cerveja. Eu tomo Mas a vinho, gente não recomenda. Tem que beber um copo de vinho. Não, isso não faz parte da recomendação, porque o suco de uva tem as mesmas Sim. substâncias que são protetoras do coração do vinho e não tem álcool. Ó, E aquele velho conselho, tomar uma taça de vinho todo dia faz bem? Como eu falei, é isso se que ela tá você, dizendo agora, se você né? bebe o seu uísque todo dia ou se bebe uma Aham. cerveja, substitua pelo vinho. Tá. Mas se você não bebe, não precisa começar a... Tá, entendi. Pode tomar o suco de uva que faz o mesmo efeito. Não, eu vou continuar tomando minha taça de vinho. E uma coisa que eu gostaria de recomendar, que eu acho muito Aham. importante, é que existe o coração órgão, mas existe o coração sentimento. Sim. E não adianta você tratar o coração órgão sem tratar o coração sentimento também. Essa relação tem que existir. Isso, porque o rancor, a mágoa, a O ódio, a raiva, raiva. o ódio, tudo isso sobrecarrega o coração. E o estresse que cria você falou, todas né? as patologias também. O estresse E que o tem estresse, uma repercussão o estresse. negativa no coração, né? O estresse e a depressão, que há pouco tempo foi elevada a Quanta fator de coisa. risco para a doença coronariana, como é tanto a pressão, a hipertensão, como o diabetes, como o sedentarismo, como o tabagismo. Então, como não cuidar do coração com E é tanta coisa em fantástico. cima Como da a gente falou no início, né? A gente estava falando do cuidando do coração e na abertura a gente falou o coração físico e o coração emoção, que querendo ou não estão E que esse às vezes afeta o coração então, físico, o que a gente né? precisa fazer é amar mais, se Também cuidar acho. mais, porque se cuidando do físico, Perdoar mais. perdoar mais. Pois é, né? digam que me ama sempre, que eu não vou ter problema nenhum mais de coração. Tirar dentro de si esse sentimento tão pesado, né? Que hoje a gente vê na sociedade, a gente está lidando com tantos medos, tantas inseguranças. Então, precisa se amar mais e cuidar do... O que eu acho engraçado de tudo é que esse mundo é um mundo de competitividade. Então, a gente veio sem nada, vamos voltar sem nada. Né? Tudo vai ficar e tudo vai continuar. Né? Nós estamos indo embora, a verdade é essa. E parece que a gente está correndo muito rápido para a morte. Todo mundo está correndo para a morte. Ninguém freia esse tempo e precisa frear, porque o ócio faz parte desse processo de qualidade de vida. Não estou falando do ócio permanente, mas o ócio que você se dá o momento de relaxar, de desfrutar de coisas belas que a vida propõe para você, dá para você, e que às vezes a gente não deixa. E passa tudo muito rápido, não é verdade? Olha, a gente vai deixar aqui os comentários finais, né, Gal? Isso. Mas Tá chegando ao fim, eu mas já que queria interessante. dizer eu tô aqui, muito eu fiquei feliz. muito feliz. Eu acho que vale a pena voltar aqui de novo, né? Porque o assunto é muito importante. Eu acho que afeta a todos, porque a gente anda todo mundo estressado. É um sinal de alerta, A né, para verdade é todos essa. nós, para Nosso repensar diretor um pouquinho. aqui tá estressado demais. Ele, quando fica estressado, é só pizza, sorvete. Então, assim, a silhueta dele tá um negócio sério, viu? A questão da barriga também é um problema, né? Você não falou isso. Tem a circunferência abdominal. A dele já tá passando, viu? Então, tem que ir pro cardiologista. Mas muito obrigado, doutora Tereza. Foi um prazer enorme. Né, Gal? E dizer assim, o quanto é importante ter profissionais né, preparados, é importante você saber, né, em cada situação a quem procurar, É verdade. né, que seja pessoa realmente qualificada, que tenha essa visão humanista, Isso. né, em relação ao cuidar. Que todos nós profissionais que estamos aqui, cada um na sua área, né, ter esse olhar do cuidar, ter esse olhar individual para aquela pessoa, para que ele possa ter e nós sermos, talvez, às vezes, um instrumento para fazer com que ele descubra novas possibilidades de viver mais e melhor. Que eu acho que esse é o grande desafio da longevidade hoje. Porque a longevidade está aí. Né? Estamos vivendo mais, mas precisamos, é aquela frase que diz, precisamos colocar vidas aos anos e não anos na vida. às Engraçado vidas. que eu abri assim, falando assim, ó, mexa-se, deixe o trabalho no trabalho. Aumente as gorduras boas da dieta, diminua já, agora, o sal. Beba mais água sempre. São algumas ações que podem evitar problemas do coração. Pois é, então chegou realmente ao fim agora, mais uma vez, Deixa eu dar obrigada. só um recadinho aqui. Para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, vai lá, segue, curte, se inscreve no canal da Rádio Joia aí para você receber a notificação
imediato. No tal do sininho, né, lá? Justamente. Pois é, Então, se você vamos- gostou do programa, acompanha, você vai ser sinalizado. Basta se inscrever no canal lá, Rádio Joia, tem um sininho, clica ali, que a todo momento que surgir um programa aqui da Rádio Joia, então Maturidade do Ar, você vai receber um avisozinho e assim, ó, chegou a hora, porque a gente está envolvido com tanta coisa, mas que é muito bom ser lembrado para momentos tão importantes quanto esse. E divulgue o programa. Verdade. E já que vocês falaram do YouTube aqui, tem gente lá no Facebook, a Val Silva, Fala aí pra gente. o Sandro Dias da Piatã, um abraço pra você. Opa, um abraço Sandro. pra ele. Não vai levar nossas ideias pra Piatã, Pois não. é. A Estou Zulmira, disponível. a Ednete Ramos também, o Vanuilson, rapaz, que nome é esse? O Renato Sena, o Paulo Lúcio, a Denise, também o Rony Henrique e o Val. Gente, Que tamo bom, um bombando, abraço para tamo todos bombando aí, esse negócio. ouvintes. Olha, da gente, Maturidade próxima no Ar. semana estamos comemorando Agora um vamos ano de anunciar programa aqui, Maturidade no Ar. Não Mais um. percam, vamos lá. Um abraço para você que está nos Estados Unidos nos ouvindo. Opa, Muito que legal, Estados bom, Unidos aqui grandes ligadinho no abraços. programa Maturidade no Ar. E Lisboa também, Portugal. Pois é. Aí, parceiro Wagner, dia 12, Isso. sexta-feira que vem, o programa completa um ano Gente, aqui foi trazendo. ontem. Estamos nesse mês comemorativo e no dia 11, a próxima quinta, Uma estaremos grande fazendo surpresa. um programa com um convidado muito especial também e celebrando um ano que seja o primeiro de muitas conquistas, tudo isso feito para vocês. Pois é, estamos chegando no finalzinho, só queria lembrar que na nossa agenda cultural, amanhã Maturidade, eu tenho um trabalho que eu levo e traz os idosos na agenda cultural. Vai ser um show E amanhã esse. estamos assistindo o grande, o maravilhoso Ney Mato Grosso no Teatro Castro Alves. Delícia. Né? Eu queria mandar um abraço para Lelo Filho, estive conversando com ele. Um abraço, meu amigo. A Bofetada está em cartaz Tá em ainda, cartaz, né? continua bofetada. Então, vamos assistir a Bofetada, que os meninos são demais. E também dizer que estamos aí com a viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul, no final do mês de abril. Gal, é com você. Pois é, e meus agradecimentos também, um beijo para todos, dizer que estamos lá também na Faculdade de Maturidade aí bombando com várias atividades, esperando vocês que isso é qualidade de vida, é viajar, Com certeza. é participar de eventos Grupos como esse que ele sociais. traz. Então, a palavra final vai A palavra ficar é sua para as suas despedidas e o nosso muito obrigado. Como a Aline faz, né? Foi bom para você? Foi uma delícia. Opa! Passou tão rápido quanto a vida passa. Oh, que delícia. Eu queria parabenizar vocês por esse primeiro ano. Tenho certeza que é o primeiro ano de uma série Com certeza, de com fé em outros Deus. anos. E dizer que isso não é falar do passado nem do presente, mas falar do futuro. Que envelhecimento é futuro. Com certeza. Muito que bom. Muito obrigada. Então, Obrigada obrigado a mais você. uma vez, Gal. Um bom dia para você. E é isso, Não. gente. Queria desejar a todos um excelente final de semana, né? Cuidado com a chuva. A chuva né? tá aí. Eu cheguei, baixou, a gente tá aqui no estúdio, não sabendo como é que tá. Mas é um momento, esse é o momento ideal pra gente colar o coração no outro. E Wagner, queria Não é? mais uma vez sou também romântico. agradecer, porque Ah. pro programa acontecer, a gente Aos precisa nossos de pessoas, patrocinadores. que apoiam. Então a gente tem hoje 2 apoiadores, está aberta novos parceiros para Isso. a manutenção do próprio programa. Então agradecer mais uma vez a Audivida, que acredita nesse Aparelhos auditivos. programa, que trabalha com a perda auditiva e com aparelhos auditivos, então acredita no programa e é parceiro do programa. Então obrigado, mas não prestigia aquelas pessoas que prestigiam também. E nosso vocês, querido, o nosso querido querido Beto, que é do hotel Coco Coco Beach. Beach. em Que Sítio do delícia Conde, de uma lugar. maravilha, vale a pena, gente. Essa Já- chuvinha caindo na telha. Já Ó. somos clientes, faz parte da minha história, viu? Da Faz minha parte da história minha também, história, a primeira né? viagem, né? Quando o Wagner ingressou Exatamente, nessa a primeira. carreira, Há né, 12 brilhante anos que ele atrás. tá lá na faculdade, o primeiro passeio foi pro Foi lá. Então tá Então, registrado na memória ouvintes, afetiva. É verdade. Um beijo grande pra você, ouvinte. Um beijo do coração. Até a próxima quinta, ó. Um abraço, Coscoba. Até mais. Você ouviu Maturidade no Ar. Até o próximo programa. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece